Vamos conversar hoje sobre uma situação que eu sempre chego e falo com todos do Candomblé. O Candomblé, nós dizemos que é uma religião que tem a ver com a natureza. Então, o Candomblé precisa dos rios, das matas, das ervas, rios, mata, mar, montanha, precisa do ecossistema. Entretanto, isso apenas não é a natureza. Existe aquela natureza também que nós estamos observando e às vezes não damos conta que ela existe. E essa natureza é o quê? Olha só, o movimento do Sol, tá? As 4 estações, o horário do dia que nós estamos, porque veja só uma coisa, o Sol quando nasce, está nascendo, é um tipo de energia. No decorrer da subida dele, essa energia vai mudando. Quando ele chega no ponto mais alto, que nós falamos que é zenite, ele está com um tipo de energia. Quando ele começa a cair, ele já é um outro tipo de energia. E o zebó que nós fazemos, o boi, ou até o fari, né? Ele é feito de acordo com essas situações. O mesmo ocorre com a Lua. Tá? É interessante a gente observar uma coisa. A palavra Lua não é o nome, tá, dela. A nossa Lua, para o mundo, vamos botar assim, civilizado, se chama Selena. O nome da Lua é Selena. A palavra Lua quer dizer qualquer satélite que fica orbitando o planeta. Daí que você chega e escuta assim, as luas de Plutão. As luas, essa palavra Lua, ela quer dizer o quê? Satélite natural. Tá? Aí você vai ver, não, porque o planeta tal tem tantas luas e aí você escuta o nome dela, aí você fala assim, mas peraí, mas não é Lua? Não, Lua é apenas o nome, a palavra de satélite, tá, natural, que está ali orbitando aquele planeta. E no nosso caso, a nossa Lua, ou seja, o nosso satélite natural, tem o nome de Selena. Inclusive, quem estuda a Lua, faz aqueles movimentos, tudo é chamado de selenista. Tá? E existe uma ciência chamada selenegrafia, que é aquela pessoa que estuda todos os movimentos. E por que eu quero chegar e falar disso? Porque veja só uma coisa, quem já ouviu falar, ou já conhece, que eu falo sempre, da Apetebioia cubicar, que é a nossa Ajiboname Deji, a Leila de Iemanjá. Ela fez um vídeo falando sobre a menstruação e a lua. Tá? A lua de sangue, a lua assim, aqueles negócios todos. E agora eu quero complementar para você chegar a entender uma coisa. Nós falamos a lua, a supernova, a lua azul, a lua vermelha, a lua negra, e tem a lua, diversos tipos de lua. Aí a pergunta que você fica pensando assim, poxa, a lua ela muda de cor. Presta atenção, a lua ela não muda de cor. Ela vai estar sempre àquela distância lá, uma hora mais próxima, outra hora mais visível ou não. E o que acontece? Aqui na Terra é que determinadas coisas cria como se fosse uma lente, tá? Alguma coisa aqui na atmosfera, tudo, em que quando você olha através dessa lente, você vai ver a Lua, a mais azulada, vermelhada, cor de rosa, qualquer uma dessa situação. É como se você tivesse colocado um plástico colorido, aquela brincadeira de criança para chegar e ver. Então, presta só atenção. Quando você vê a Lua azulada, esse fenômeno está aqui na Terra. Está acontecendo alguma coisa em que, quando você olha em direção, as partículas que estão no ar faz com que você veja aquela lua azulada.
Ora você vê ela vermelha, ora você vê ela super branca, super nova. E aí vai indo também, tem a lua violeta, a lua isso, aquilo, outro lá. E nós denominamos cada uma dessas luas. Então, o que eu estou querendo chegar e mostrar para você? Quando você chega e vê a lua, que nós chamamos que é a lua de sangue, está acontecendo alguma coisa aqui na nossa natureza que faz com que você, ao olhar, você veja aquela mudança que você pensa que é lá na lua distante, mas ela está aqui. Então, se está aqui, alguma coisa está acontecendo que está influenciando aqui a natureza, que é água, plantas e animais e os seres humanos. E essa posição da Lua, que vai, até pelo que nós falamos, né, Lua nova, Lua crescente, minguante, isso tudo influencia, não é bom, no bori, na obrigação, em tudo que nós vamos fazer. A Lua, ela movimenta a essência espiritual, psíquica nossa. Aí você vai perguntar para ele, santo, mas o que é psíquica? Eu vou dizer psíquica, espiritual, ou seja, o seu lado psíquico e o seu lado espiritual. É onde dá a depressão, é onde dá os problemas que você fica mais vulnerável, tudo está ali. Então, é um momento de você trabalhar essa energia. Conforme eu falei, as pessoas chamam a Lua de Selene. Tá? Muito bonito, um nome grego, bacana, joia. Entretanto, presta só atenção no que eu vou colocar. Esses nomes gregos foram colocados seguindo a cultura grega. Mas a Lua, dentro da nossa religião, é chamada Ussopar. É o nome do satélite nosso. E existe um orixá que tem uma ligação também, todos eles têm mais um especial com a Lua, Oricotô. Oricotô trabalha a energia que se recebe de Ussopar. Ussopar é o nome do nosso satélite, é o nome da Lua. É como nós na cultura, nós chamamos a Lua. Os outros chamam de Selene. É importante você entender isso. Tá? Porque você chega lá, a Lua isso, a Lua aí, a Lua você está se referindo. Tem planetas que têm mais de uma Lua, mais de um satélite natural. Nós só temos um. E ele influencia. Ele reflete a luz do Sol de maneira mais forte, mais intensa, dependendo da rotação dele e do momento que está. E a Lua, ela roda em torno da Terra e conforme vai rodando, ela também vai girando. Esse giro influencia as marés, influencia a nossa mente, o nosso raciocínio. E aí já estou dizendo tudo, se influenciou. A maré vai influenciar o nosso corpo, o nosso cérebro. Os mais antigos diziam que em determinada lua, o pessoal nos hospícios, os doentes mentais, eles ficam mais agitados. Bom, então se ficam mais agitados é porque eles sentem a influência do satélite que somos nós. Determinadas luas são melhores para pescaria, porque os peixes estão mais ativos. Então, vamos observar isso também. E a Lua também mexe sobre nós. O fluxo de sangue no cérebro, movimento todo, porque o nosso corpo é líquido. E dentro dessa mesma perspectiva, foi que eu me dirigi à lenda de Iemanjá, ela chegou e falou, se mexe no sangue, mexe em tudo, mexe no fluxo menstrual das mulheres. Tá? Estando ela ou não menstruada em determinado momento, aquilo vai mexer, pode causar grandes cólicas, dores, isso tudo lá. Então, esse é o momento de você chegar e observar essa situação. Que a Lua, ela vai influenciar, Ussopar. Aprenda o nome
que nós chamamos o Supá. É importante dentro da nossa religião. Eu tive num encontro em que as pessoas falaram, não, porque alguns falam o nome de Deus, todos chamam de Javé, outros de Jeová, e deram lá os nomes de Alá, disso, aquilo, outro, tudo. Em determinado momento, quando eles iam para seguir na ação, foi, peraí, meus irmãos, quero fazer uma observação importante e primordial que está no início de tudo. Nós começamos falando que Deus, o nome de Deus seria Javé, o nome que não se fala, e aí que tem aquele negócio todo, outros chamam de Alá, mas a humanidade nasceu na África. O primeiro nome de Deus para toda a humanidade que saiu da África e se espalhou chama-se Olodumare. É o nome ancestral de Deus. E não adianta a gente querer modificar isso. Nós surgimos na África e dali nos espalhamos. Se nós saímos dali, o nosso Deus ancestral, o primeiro nome dele, chama-se Olodumare. Que nós podemos também falar Olof, ou podemos também falar Olodum. Mas antes de Javé, ou Jeová, Alá, o nome de Deus é Olodumare. Da Shepherd.